Bom dia, pessoal. Bom dia, galera. Bom dia, traders iniciantes, traders iniciados. Muito bom dia ao nosso petit comitê. Bom dia a todos. Hoje, sexta-feira, 10 de janeiro de 2020, 10 de janeiro de 2020. São 8 horas da manhã e a gente está começando mais um estudo pré-market aqui no canal do Biridim, no YouTube. A gente agradece a visita que todos têm feito ao nosso canal, aos nossos canais, na realidade, ao YouTube e ao Facebook. O Instagram também, eu repito, tem umas dicas lá interessantes em vídeo, né? Além de algumas escritas, tem algumas em vídeo, duração curtinha de 1 minuto, que ele ajuda principalmente no comportamental. Deixe o seu like, a gente agradece aos comentários, né? Ontem foi um dia que a gente escreveu até um pouco demais, eu estava com um pouquinho mais de tempo na parte da manhã, né? Já tinha batido meta às 9h30, né? E aí, por gestão de risco, pode dobrar a meta, triplicar a meta. Essa época do ano, né, primeira quinzena de janeiro, normalmente ela é meio lenga-lengada. A gente está tendo uma exceção esse ano, pelo jeito, em função desses conflitos aí no Oriente Médio, que felizmente, né, parece que agora está meio amenizado, né? Muito embora, galera, segue aquele cisne cinza que a gente sempre tem falado aí, né? Então, stop sempre na pedra, stop apregoado na plataforma, porque de repente, a qualquer hora, pode acontecer alguma coisa em função das ameaças que o próprio Irã fez aí na semana passada, no auge aí daquela comoção pela execução do Qassem Soleimani, né? Aquele suposto general, segundo líder, maior líder aí do Irã, né? E não precisa falar muito que foi o assunto da última semana aí na mídia, né? E gerou muita tensão e mais um motivo para a gente operar menos e morder, tirar o seu e cair fora, não ficar exposto lá o dia inteiro posicionado na plataforma, né? Não é muito aconselhável, principalmente nessa época. Cisne cinza é aquele que a gente mais ou menos espera, né? E cisne negro é aquele que a gente absolutamente não faz a menor ideia que poderia acontecer, como a própria execução do general. A menos dos insiders, né? O que é insiders? Aqueles que internamente já sabem daquelas notícias, né? Quer dizer, é um grupo muito restrito, no caso aí, resumido às tropas americanas e ao Departamento de Defesa americano, naturalmente. A gente está bem longe disso. Hoje, sexta-feira, é uma sexta-feira diferente das outras, principalmente em função do evento da nossa agenda às 10h30, que é nada mais, nada menos do que o payroll, o famoso payroll, folha de pagamento, traduzindo para o português aí mais simples, né? Esse item da agenda americana, entre vários outros, né, PMI, casas pendentes de venda, casas usadas, PMI industrial, índice de serviços, índice de indústria, etc. O payroll é um dos indicadores mais esperados do mês, né, de todos os meses ao longo do ano, porque dependendo do que vier, ele pode ajudar ou induzir, né, o FONC, que é o Federal Open Market Committee, né, que é o Comitê de Mercado Aberto Federal dos Estados Unidos, que é o Copom deles lá, o Comitê de Política Monetária, que está subordinado ao Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, né? O presidente é o Jerome Powell. Esse indicador ele pode balizar aí os juros americanos. E como, teoricamente, o mercado americano é o país onde se investir é mais seguro na classificação de risco, né, pelas agências internacionais, Fitch, Moody's, né, Standard Poor's, né, se esse índice vier muito bom, significa que nos Estados Unidos o emprego, né, a economia está bombando, está muito bem. Então, existe uma tendência dos juros americanos subirem. E aí corre o dólar do mundo inteiro, principalmente dos países emergentes como o Brasil, para lá, né? Então, há uma compra da moeda nesses países emergentes para se investir no mercado americano, e aí a doleta sobe nesses países, né? O Brasil não é diferente. Por outro lado, se vier abaixo das expectativas, né, há uma venda de dólar, ao contrário, venda de dólar em troca pelas moedas dos países emergentes, no caso aqui real, né, compra de real, e aí, em havendo uma venda maciça de dólar, o dólar cai, né? Então, é muito importante. O que são os indicadores que têm a ver com payroll, com a folha de pagamento? Entre vários outros, basicamente são três, né? O número de empregos gerados. O ADP de quarta-feira mostrou que foram gerados mais empregos
nesse mês do que em dezembro do que no mês passado, do que em novembro, né? O ADP, que é uma prévia do payroll, na quarta-feira a gente falou disso várias vezes aí nos estudos pré. Então, número de empregos gerados. O outro é a taxa de desemprego. Os Estados Unidos hoje estão com a taxa de desemprego de 3,5%. É invejável. A nossa está em 12%, só para ter uma ideia. Então, o segundo item é a taxa de desemprego. E o terceiro é o valor da hora trabalhada. Lá eles trabalham com remuneração do valor da hora, né? Se o valor da hora está subindo, significa que a economia está bombando. Se o nível de desemprego está caindo, significa também que a economia está bombando. Se o número de empregos gerados está subindo, a economia está bombando. Então, esse é o grande barato aí do payroll. Por outro lado, para a gente aqui, profissional, a gente recomenda que fique de fora. Fique de fora. Por quê? Porque pode causar altíssima volatilidade, né? O mercado fica meio louco aí, minutos antes, né, e minutos depois, né? E, para variar, as plataformas normalmente travam em função de um excesso de colocação de ordens, né, de compra e de venda, principalmente de dólar. Então, é muito desagradável a gente ficar posicionado com a plataforma travada, né? Ela já trava aí, às vezes, em condições normais, em função de problema de servidor, de corretora, etc. Imagina você ficar pendurado, como alguns costumam falar, tiram a escada, você fica pendurado com a brocha na mão, né? Então, a gente aconselha aí que 10, 15 minutos, ou até quem é mais agressivo aí, 5 minutos antes das 10h30, o item hoje é às 10h30 da manhã. Fique de fora da plataforma. A gente tem o dia inteiro, tem a semana inteira, teve a semana inteira para operar. A gente vai operar justamente no payroll. Esse é o primeiro item da agenda mais contundente ao longo do mês. E o outro é a questão da divulgação dos juros americanos, né, que ocorre normalmente numa quarta-feira, às 15 horas, seguido de uma entrevista, né, uma conferência de imprensa na sequência, que também a gente tem que ficar de fora. Então, galera, hoje, 10h30, vamos ficar de fora, ok? Bom, falar um pouquinho do mercado aqui. Mais uma vez a gente agradece a todos, né, e vamos que vamos. Ontem a gente deu algumas dicas aí, inclusive acredito que a gente tirou algumas dúvidas da questão de traçado de Fibonacci, suportes, resistência, etc. Quem não viu ainda, por gentileza, vejam o vídeo ontem do Day Trade, né, que a gente postou aí, batemos a meta cedo, e ficamos aí, poderia ter caído fora, né, logo às 10 horas, mas ficou ainda aí tentando ser didático, e o vídeo eu diria que ele está bem claro, né? Ali, quem não entender aquilo ali, realmente tem que estudar muito, ok? Em relação, repito, a traçado de topos e fundos e projeção e atração de Fibonacci, ok? Bom, o mercado aqui continua em correção, apesar do início ter fechado no 0 a 0, o Ibov fechou negativo aqui, um pouco para baixo. Eu ainda diria que pelo suporte de diário, se realmente o mercado for corrigir em Sniper 382 de diário, ele estaria devendo um toque aqui nessa faixa de 114 mil bola. Eu tinha falado isso ontem, né? Pelos 60 minutos, nos últimos dias, a gente vê que ele está, né, caindo aqui. Na realidade, acho que em 2020, se não me engano, o Ibov não fechou positivo nenhum dia ainda, mas é mera coincidência. Isso é correção, uma vez que ele vem de dias e semanas de bastante subida, né? Então é natural que se coloque no bolso, os tubas realizem lucro, ok, galera? O que mais que a gente vê aqui? Bom, Irã, Iraque, já falei, China e Estados Unidos devem assinar realmente o acordo da fase 1, semana que vem, né? O que puxou ontem aqui, curioso que o nosso mercado está caindo na contramão dos mercados lá fora. Ontem, os bancos, né, que têm peso bem grande aí na composição do Ibov, naquela carteira teórica, né, foram puxados para baixo, principalmente em função de declarações do presidente do Banco Central aqui no Brasil, o Roberto Campos Neto aí, né? Ele falou que vai apoiar as fintechs, que são concorrentes desses bancos tradicionais, né? Tem a questão ainda da redução da taxa de juros aí do cheque especial, né? Então tudo isso, além da vontade de realizar lucro dos tubas, os bancos vieram para baixo. Quando eu falo bancos, é Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, que são os três principais bancos aí que compõem as blue chips junto com Petro e Vale, né? Então teve essa correção. O Risco Brasil, notícia boa, o Risco Brasil está se aproximando das mínimas de 9 anos atrás, quando o Brasil estava relativamente bem aí ainda, né? Bateu 97 ontem, né, abaixo de 100. O CDS, né, que é o Credit Default Swap, que indica a probabilidade do Brasil dar calote nos seus investidores, na sua dívida, né? Então, isso é muito bom, né? Então, vamos que vamos. Tem a questão aí do avião ucraniano, com 176 passageiros a bordo, que está se discutindo se foi derrubado por engano ou não.
por míssil iraniano, etc, etc. Estados Unidos, em 1988, por engano, também derrubaram um avião civil com passageiros, tá, galera? Então, é isso aí. Vamos dar uma olhada na nossa agenda? A agenda internacional? Vamos que vamos. Bom, nosso mercado de futuros aqui começa às 9 horas. Né? O que, é que a gente tem às 9 horas? A gente tem aqui na agenda um CPI aqui, brasileiro de dezembro, é o índice de preço ao consumidor, a inflação, né? Que IPCA, etc., que vai ser publicado bem logo às 9 horas, são 2 tourinhos. Isso aqui não deve afetar muito. Ontem, às 9 horas, foram publicados lá os índices de produção industrial e decepcionaram, né? Que é normal, né? E nossa indústria está claudicante, né? Realmente está complicado. Eu até achei que ia dar uma melhoradinha em função do final de ano e tal, mas não, decepcionou mesmo, veio abaixo das expectativas. Mas não afetou muito aqui o mercado. Ele abriu, inclusive, para cima, em função dos mercados internacionais, depois caiu. O que mais que a gente tem aqui? Rússia, 10 horas, mercado fechado, às 10h30, sim, né? A gente tem aqui, ó, o ganho médio aqui, horário, né? Como eu falei, da hora trabalhada, às 10h30. Né? Tem uma série de indicadores aqui às 10h30 e o Non-Farm Payrolls, que é a geração de emprego aqui às 10h30, né? E tem uma série de outros indicadores aqui, como eu acabei de falar, né? O valor médio da hora trabalhada, o índice de desemprego, olha aqui, Unemployment Rate, aqui, que é taxa de desemprego, né? Aqui, olha, dezembro, okay? 3 tourinhos. Isso aqui para mim tinha que ser 5 tourinhos. Como não existe 5 tourinhos nessa escala aqui do investing.com, que é um site aqui, repito, ele traz índices ativos do mundo inteiro 24 horas. Ele tem a parte grátis dele e a parte paga, né? Eu recomendo que todos deem uma bicada nisso aqui todo dia, né? Todo trade profissional é obrigado a olhar isso aqui. Não só a agenda, como uma série de outros indicadores, inclusive um portfólio que você pode personalizar. O meu aqui é personalizado e eu costumo também mostrar todos os dias, okay? Como futuros americanos, né? Como fecharam as bolsas na Ásia, como quem é da Europa, etc, etc. Então, muito esperto, às 10h30. Vamos ficar de fora minutos antes e minutos depois, das 10h30, como eu acabei de falar, e pelos motivos que eu também já falei. Depois disso, a gente tem Canadá aqui, que também está às 10 está encavalado aqui com as 10h30, né, que não nos afeta muito. O que mais que a gente tem aqui? Às 15 horas, a gente tem aqui, a partir das 15 horas e 16h30, a gente tem uma bateria de indicadores aqui relativos a commodities, metais, como aqui cobre, alumínio, ouro, grãos, né, como soja, gás natural, olha aqui, ó, prata, soja, trigo e no Brasil também, né, que são, toda sexta-feira esses índices saem. O da semana passada saiu na segunda-feira, em função da semana passada ter sido uma semana truncada, né, de virada de ano. Então, tudo 2 tourinhos não afeta muito. Às 14 horas a gente tem aqui um WASD, né, que é um report aqui, Waze Report. Basicamente é um relatório voltado à agricultura americana, 2 tourinhos. Mas eu diria que realmente o evento do dia é o payroll, né? Provavelmente após o meio-dia, como é sexta-feira, e a gente está ainda na primeira quinzena, de janeiro, que é ainda pouco movimentada, né? Eu acredito que não deva chacoalhar muito o mercado. Mas são 2 tourinhos, de repente a gente pode ter uma surpresa e, repito, não podemos esquecer que a gente está vivendo aí uma fase ainda de cisne cinza em função desse conflito Estados Unidos e Irã, que aparentemente acalmou, né? Mas é bom ficar esperto, ok, galera? Então, nossa agenda basicamente é isso. A gente tem esses 3 tourinhos às 10h30 e uma porção de indicadores aqui, 2 tourinhos a partir das 14 horas, e 15 e 16h30, que afeta, mas não deve chacoalhar muito o mercado. Às 10h30, sim, o payroll é conhecido no mundo inteiro. E além disso, né, o mundo inteiro, as bolsas estão abertas, né, todas, a Europa, eles ficam ansiosamente aguardando esse payroll às 10h30, ok? Vamos dar uma olhada nos mercados lá fora, como é que eles estão. Eles estão entre estáveis e positivos, né? Não estão para baixo, não. Vamos ver agora. Bom, como eu mencionei há pouco, os mercados parece que tiraram do foco deles um pouco essa questão da crise lá do Oriente Médio. Agora, os holofotes estão virados aqui para esse acordo da fase 1 entre China e Estados Unidos, né, que deve ocorrer semana que vem. De qualquer maneira, fica todo mundo meio apreensivo. Bom, futuros americanos, S&P 500, mais ponto 27, agora são 8 horas e 16 minutos, né, 10 de janeiro de 2020.
Dow 30 em mais 0,23, Nasdaq Futuros em mais 0,42, DAX Frankfurt Alemanha mais 0,31, FTSE 100 Londres, né, Reino Unido meio que no 0 a 0 aqui, Paris também mais 0,04 e mais 0,03, o IBEX Espanha, Madrid mais 0,27. O que a gente pode ver aqui uma sinalização, né, de que os nossos mercados deverão abrir, se não bem comportados, levemente para cima aqui, talvez num gap para cima, não muito grande, porém, repito, né, o Ibov, na minha opinião, ele segue ainda numa rota de queda. A gente vê aqui pelos 60 minutos que ele está zigue-zagueando para baixo, né, vamos dizer, numa tendência secundária, segundo Charles Dow, né? Charles Dow, ele se ligava mais na tendência primária, que é de meses e tal. E a gente sabe aqui que, se a gente olhar aqui num tempo maior, a gente vê que o nosso Ibov está em tendência de alta ainda. Porém, tem essas correções naturais, que são as tendências secundárias e terciárias. E a gente, no day trade, está pouco se lixando se é primária, secundária e tal. A gente surfa para onde a onda correr, né, galera? Então é isso aí. Então, a gente está vendo aqui, pelos futuros americanos e pela Europa, o nosso mercado deve abrir um pouquinho para cima. A Ásia, por outro lado, fechou, Xangai aqui, ó, China fechou meio que no 0 a 0, menos 0,08, né? Japão ontem estava bombando, fechou aqui em mais 0,47, COSP, que é Coreia do Sul, aqui em mais 0,91, Austrália mais 0,80, Hong Kong mais 0,27. Então, está tudo verdinho, esse reloginho aqui à direita, né? Ele em vermelho, mercado fechado. O EWZ, que é o avatar aqui nosso lá nos Estados Unidos, né? Fechou para baixo. A gente fechou aqui na contramão. O Ibov aqui, ó, fechou negativo aqui. Reloginhos vermelhos, mercados fechados, reloginhos verdes, mercados abertos, ok? O que mais que a gente vê aqui? O petróleo, de manhã, ele estava até positivo, agora ficou meio que no 0 a 0. O West Texas Index, que é o americano, barril de petróleo americano aqui, meio que no 0 a 0, né? Menos 0,02. O Brent aqui, mais 0,06. Estava meio mais para cima de manhã. O VIX, né, que é o SP500, VIX, que é o índice do medo, de volatilidade, está meio estável também aqui. Quando ele está vermelho, está negativo, significa que as coisas estão mais ou menos em ordem, né? A tensão internacional está mais ou menos controlada, ok? E para a gente ver aqui, ó, o Ibov mercado fechado, fechou negativo, apesar do Nasdaq SP500 e Dow 30, que é o mercado à vista americano, ter fechado no verde aqui, ó. Estão fechados ainda, né? O mercado americano abre às 11h30. É isso aí, galera. Vamos ver os níveis de suporte e resistência aqui do mini índice e do mini dólar para a gente fechar os estudos pré. Petróleo no 0 a 0 aqui, ó, está oscilando, como a gente vê aqui, né? Porém, o minério de ferro, como ontem, né, fechou lá no porto de Dalian, na China, que é a China que dita a cotação do minério de ferro, fechou em menos 1,2, fechou negativo, o que pode desfavorecer as ações da Vale às 10 horas na abertura do mercado à vista na B3, né, que é o nome aí da Bovespa, ok? Ontem, como a gente vê aqui, ó, os bancos puxaram para baixo aqui, né, olha lá. Banco do Brasil, puxaram o Ibov para baixo. Banco do Brasil fechou em menos 2%, Bradesco menos 1,6%, Itaú quase menos 2%. Petrobras e Vale também. Essas ações aqui são as que a gente chama de blue chips, por isso que eu mantenho aqui no meu portfólio, nesse site Investicom, que eu recomendo para todos. Vamos dar uma olhada aqui nos pontos de suporte e resistência do mini índice, gráfico da direita, e do mini dólar, gráfico da esquerda, para a gente fechar os estudos pré-market de hoje, 10 de janeiro de 2020, uma sexta-feira especial em função do payroll. Em função do payroll, item mais importante da agenda, às 10h30, né? Bom, o mini índice fechou aqui no 116.360, né, essa linha coral. Aí vocês perguntam, pô, e a linha preta que sumiu, o ajuste? Não, ela está justamente coincidente, ela está embaixo, está encavalada aqui. O ajuste está encavalado com o fechamento de ontem. O ajuste foi exatamente no 116.359, repetindo, o ajuste do mini índice 116.359, junto com o fechamento. Para baixo, o que a gente vê de suporte, né? O 116.090, o 116.000 bola, número 00, bola, redondo, sempre tem mais lote no book, ok? Então é o próximo suporte. Depois disso, 115.790, 115.640, 115.490, 115.260, junto com as duas médias de 200 períodos de 60 minutos, a branquinha exponencial
e a azulzinha aritmética, que estão encavaladas aqui, olha, 115.260. Depois disso, 115.015 aqui, mais ou menos. Depois os 115.000 bola, obviamente, 114.830, 114.500, 114.350 e no 114.060 a gente tem aqui um suporte de diário, ok? 2.000 pontos aqui abaixo, mais de 2.000 pontos abaixo do fechamento. Essa linha pontilhada azulzinha é um suporte de diário, ok? Laranjinha, resistência de diário. Depois disso, galera, a gente vê só lá embaixo tem os 114.000 bola, né, e os 113.670. A gente não acredita que caia tudo isso, principalmente porque os mercados estão mais ou menos lá para cima hoje. Para baixo, suporte, alvo de quem está vendido, né, ou RP também, obrigatório de quem está vendido, quem está sendo tradeado, por acaso, aí sim, se alguém tiver, né, que nos assiste aqui, e eventualmente ponto para se colocar compra, nem que seja curta, né, dependendo de indicadores como conformação de vela, de ciclo de 15 minutos, bandas de borne, percentual de queda e outros indicadores que o BDD costuma usar. Então, suporte para baixo. Para cima, o que a gente vê de resistência? Os 116.560, 116.780, 117.000 bola, 117.026, 117.120, 117.330, essa linha amarela é mera seguidora de stop nosso aqui, então 117.330, 117.920, 118.000 bola e o 118.030, que é uma resistência de diário, essa linha pontilhada amarelinha ou laranja que se encontra aqui. Depois disso, 118.270. Depois disso, galera, só o topo que a gente vê aqui, olha, no 119.000 bola, naturalmente. Depois disso, só o 119.420. Vamos ver a doleta aqui para a gente fechar. A doleta fechou aqui na faixa do 40,98, essa linha coral que se encontra aqui, e o ajuste foi do 40,90,66, essa é a linha preta horizontal que se encontra aqui. Ajuste 40,90,66. Para baixo, o que a gente vê de suporte, uma vez que ele fechou aqui no 40,98? De cara, a gente vê o ajuste no 40,90,66, ou sei, 40,91 aproximadamente. Depois disso, a gente vê como suporte ainda. Para baixo, suporte 40,85, 40,81, 40,76, 40,73, 40,68, 40,66, 40,62, ok? Depois disso, a gente vê o 40,45 e o 40,43, que é uma linha pontilhada em azulzinho, que é um suporte de diário. A doleta costuma respeitar de primeira, pelo menos, esse suporte, essas resistências de diário, ok? Abaixo disso, 40,37, 40,30, 40,22, 40,12, 40,08 e o 40,00, né? Abaixo disso, repito, a gente tem aqui o 39,90, 39,89, que é um outro suporte de diário. Para cima, o que a gente vê de resistência, né? Ele fechou, repito, no 40,98. O 41,00, o 41,11, que é uma resistência forte de diário, 41,23, 41,31, 41,40, ou 41,41, 41,48, outra resistência de diário, 41,59, outra resistência de diário, 41,75. Depois disso, galera, o 42,00 e 48,32. Não acreditamos que suba tudo isso. De qualquer maneira, estão aí colocados os pontos de suporte e resistência do mini índice, muita calma, o mini não promete tradear, né? Atenção que hoje após o meio-dia, sexta-feira, a liquidez deve cair um pouco mais em relação aos outros dias, muito embora sexta-feira seja um dia que nem outra qualquer. O preço tem de chegar na gente, deixem o seu like se vocês acham que a gente está agregando alguma coisa, e dentro do possível a gente vai aqui escrever, dando algumas leituras, mostrando algumas leituras pessoais nossas, não é call, isso não é call, e eventualmente dando algumas dicas e tentando ser didático, galera. Uma ótima sexta-feira a todos e um ótimo final de semana. Vamos que vamos!